Oi, gente! Meu nome é Maísa, eu sou estudante do IFBA Salvador, estou cursando o curso de Automação Industrial e faço parte do Programa de Extensão e Inclusão nas Escolas Públicas. E hoje eu vou estar ministrando para vocês a terceira aula do nosso curso sobre programação, em que a gente vai estar falando sobre if, else, for e while. Então, gente, o objetivo da nossa aula de hoje é fazer com que vocês entendam um pouquinho sobre o que são essas estruturas, como que nós fazemos a sintaxe dessas estruturas, como é que a gente vai escrever essas estruturas no programa, e também a gente vai ter uma missãozinha em que a gente vai aprender um pouquinho na prática a como a gente vai executar e estar utilizando essas estruturas. Então, gente, o que é if, else, for e while? São 4 estruturas da programação, 2 de condição e 2 de repetição. As de condição são o if e else e a de repetição são for e while. Então, o if ele significa sim em português e o else significa sim não. O if a gente vai utilizar na programação quando a gente quiser checar se alguma condição é verdadeira. Por exemplo, se o robô está detectando algo a 20 centímetros de distância por meio de algum tipo de sensor, aí ele vai perguntar se essa condição for verdadeira, o robô vai executar esse comando. Se não for, ou seja, else, que é essa nossa outra estrutura, ela vai contrapor a condição do if, ou seja, se não for, a gente vai fazer outros comandos. Então, são essas duas estruturas de condição. As estruturas de repetição são o for e o while. Então, essas duas estruturas elas vão servir para que você faça o seu robô realizar atividades, realizar comandos repetidas vezes. No caso do for, a gente vai utilizar quando a gente queira que o nosso robô realize atividades que a gente saiba a quantidade de vezes que a gente quer que ele realize. No caso do while, a gente vai utilizar ele quando a gente quiser que o nosso robô realize atividades enquanto algo esteja presente, enquanto alguma condição está sendo checada, enquanto algo está acontecendo. O while significa enquanto em português e o for significa para. Então, recapitulando, o if vai servir para fazer o robô realizar algum comando em uma determinada condição, tá? O else vai servir para a gente indicar o comando a ser feito caso a condição detectada pelo if não seja verdadeira. O for vai servir para criar atalhos e realizar ações repetidas vezes e contáveis. E o while vai servir para a gente criar atalhos e realizar ações repetidas vezes enquanto a condição está sendo identificada. Então, para trabalharmos um pouquinho essas estruturas nas aulas de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a sintaxe, a gente vai ter uma missão para a gente conseguir executar, a gente vai fazer a execução dessa missão, simular essa missão, e depois a gente vai passar uma atividadezinha propostas para vocês. Vou começar um pouquinho falando sobre a sintaxe. A sintaxe do if é uma sintaxe bastante simples e elas são muito semelhantes às sintaxes de todas essas estruturas, na verdade. Então, o if, a gente vai colocar o if e dentro de um parênteses a gente vai colocar a condição de execução. Ou seja, o que é que a gente quer que cheque que seja verdadeiro? Se algo for verdadeiro, se, e a nossa condição de execução for verdadeira, a gente vai executar um conjunto de comandos, como a gente está vendo aí. Se não, ou seja, se essa condição não for verdadeira, se ela for falsa, a gente vai executar outros conjuntos de comandos, todos eles acompanhados por uma chave para identificar quando a gente vai executar e quais conjuntos de comandos a gente vai executar se aquilo for verdadeiro. Porque não vai ser o código inteiro. Pode até ser, mas nesse caso a gente considera que não. A sintaxe do while também é bastante semelhante à sintaxe do if. A sintaxe do while, a gente vai escrever o while, vai colocar entre parênteses a condição para que ele se repita e depois a gente vai trazer alguns comandos. Lembrando que, enquanto aquela condição for verdadeira, enquanto aquela condição estiver presente, os comandos vão ser executados repetidas vezes até que aquela condição não seja mais presente, até que aquela condição seja falsa. E o for, assim como o while, é uma estrutura de repetição, mas no for a gente vai iniciar uma variável auxiliar,
uma condição de parada, ou seja, quantas vezes aquele for deve rodar, aqueles comandos que estão dentro do for devem rodar, até que a nossa variável auxiliar, que vai ser de contagem, chegue àquele valor. E a gente tem a condição do contador, se ele vai estar aumentando ou se ele vai estar diminuindo, porque o que é que vai acontecer? A cada vez que os comandos forem executados, o contador vai aumentar ou diminuir um valor. E aí estaríamos garantindo que o nosso código se repetisse a quantidade de vezes que a gente quisesse. Na aula de hoje nós vamos ter duas missões. A primeira é que a gente vai usar o while, ou if e else, para fazer o nosso robô andar usando dois motores, com um LED verde acesa e parar e acender um LED vermelho, caso detecte, por meio de um sensor ultrassônico PNG, um obstáculo a 20 centímetros de distância. A segunda missão é usarmos o for para que o nosso robô dê 20 passos, usando dois motores CC, e acenda um LED vermelho caso esteja próximo de algum obstáculo e um verde caso esteja andando. E, para essa missão, nós vamos utilizar um sensor ultrassônico PNG, dois motores CC e jumpers, o Arduino, né, o cabo conector e os dois LEDs. Para a gente começar a executar a nossa missão, né, a gente vai abrir a nossa programação e aí nós vamos analisar um pouquinho dela, que já está aqui na nossa tela, já está feita, e a gente vai analisar a parte que a gente está estudando um pouquinho. Antes disso, eu gostaria de falar que a nossa programação foi tirada do site arduino.co, né? E ela foi mesclada, eu dei umas mesclagens para poder se adaptar à nossa missão, tá? Então, a gente começa aqui declarando as portas, definindo a função da porta, se é input ou se é output, inicializando a comunicação serial, porque a gente quer que alguns valores sejam impressos na nossa tela, né? A gente declara algumas variáveis, calibramos o sensor, convertemos o tempo que a onda levou para bater no objeto e retornar em distância, ou seja, o que é que o sensor ultrassônico faz? Ele emite as ondas e essas ondas vão bater em um objeto mais próximo e quando essas ondas batem no objeto mais próximo, elas retornam e aí o sensor ele calcula esse tempo, né? Esse tempo que as ondas demoraram para retornar e esse tempo vai ser proporcional à nossa distância, tá? E aí a gente calcula por aqui, pela programação. Além disso, a gente coloca algumas impressões e aí vamos para a parte do if e do else, né? A gente criou a condição, se o valor da distância, que é chamado de distância cm, for maior que 20 centímetros, então acenda o LED verde e ligue o motor, tá? Então, aqui a gente tem if, distância cm, entre parênteses, é maior que 20, a gente coloca uma chave para colocar o conjunto de comandos, e aí a gente realiza os comandos aqui dentro. Aqui está escrito digital right, motor direito ligado, né, que é motor E e motor D, e aí eles estão ligando aqui o LED e o motor, tá? E aí imprimindo também no monitor serial, verde aceso e motor girando, pra gente saber e conseguir acompanhar melhor nossa programação, tá? E o else que é se a distância não for maior do que 20 centímetros, se ela for igual ou menor que 20 centímetros, então o vermelho vai acender, o motor vai desligar, né? Motor low, motor D low, e o LED vermelho vai ligar. Então, como vocês podem ver, eu montei aqui um circuito. Nós temos dois motores CC, uma protoboard, dois LEDs, alguns resistores, alguns jumpers, o Arduino e o sensor ultrassônico, tá? E aqui está o nosso código, esse é o Tinkercad que vocês também já conheceram na aula passada. E a gente vai analisar um pouquinho aqui, simular um pouquinho isso, tá? Então, acompanhem comigo. A gente vai clicar aqui em iniciar simulação, né? E aí vocês podem perceber que o LED vermelho está ligado porque ele está a uma distância de 19,9 centímetros, ou seja, está menor do que 20, e os motores estão desligados. Mas quando a gente afasta, né, essa bolinha aqui que representa o obstáculo do sensor ultrassônico,
a gente vai ter o quê? A gente vai ter o LED verde ligando e os motores girando, tá? Então, essa é a nossa simulação para vocês verem um pouquinho o que é que está acontecendo, o que é que acontece nessa nossa programação. Para darmos continuidade para nossa aula, agora que nós já falamos do if, vamos falar um pouquinho do while, ok? Para começar, o código é bastante semelhante ao do if, né? Bastante semelhante, tipo, é idêntico quase, só mudou algumas coisinhas que já estão dentro da estrutura, né? Aí, como a gente já disse, o while significa enquanto, né? Então, a condição que a gente vai criar é a seguinte: enquanto o valor lido pelo sensor diz que está escrito aqui como distância cm, for maior do que 20 centímetros, então o robô vai continuar andando normalmente, acende o LED, né, e liga os motores, tá? Então, aqui eu começo imprimindo o valor da distância para facilitar a análise do código, e depois a gente vai ligando os motores e o LED, né? E, além disso, a gente resgata o valor do sensor e lê no momento. Por que a gente faz isso, né? A única diferença que tem entre o if e o while nesse caso aqui é esse. Por quê? Porque a gente tem que pensar que o while é uma estrutura de repetição. E quando a gente resgatou, quando a gente descobriu, quando o sensor pegou e leu aquele tempo e depois transformou ele em distância, e a gente usou essa distância inicial para poder entrar dentro dessa estrutura de repetição que é o while, a gente vai continuar nessa estrutura com a mesma condição, se a gente não chegar e pedir para ele ler novamente. Porque a gente pedindo para ele ler novamente vai garantir que ele repita novamente as ações que a gente quer que ele repita e também que ele leia novamente, entendeu? Que ele leia de novo o valor do tempo para poder a gente calcular a distância e assim a gente conseguir estar sempre atualizando o valor dessa distância para garantir, né, que a gente vai estar realmente checando, né, se a distância vai estar sendo maior do que 20, né? Então, é isso. Essa é a primeira parte, né? Esse é o nosso código. E aí, quando a gente sai do while, a gente, né? Quando ele sai dessa repetição de estar fazendo quando o robô está longe de obstáculo, a gente começa a pegar a fase em que a gente tem que acender o LED vermelho, né? E desligar os motores, que é o que acontece aqui, tá? Então, escrevemos no monitor serial só para garantir, sabe? Eu gosto bastante de estar sempre escrevendo pra gente saber como é que tá andando o nosso código, quais medidas, se a medida do que tá sendo lida pelo sensor tá correta, né? Se tá o que a gente espera. E aí, depois a gente, né, desliga os motores e liga o LED vermelho. Gente, agora que nós já falamos um pouquinho sobre o código, nós já simulamos, né, o código anterior, vamos simular agora esse código. Lembrando que ele vai fazer exatamente a mesma coisa que foi feita no código anterior, né, que a gente usou o if e else. Só que agora a gente vai utilizar o while. Então, o circuito é o mesmo, os elementos são os mesmos também, tá? E aqui a gente vai iniciar a simulação, tá? E aí, quando a gente inicia a simulação, a gente pode ver aqui, né, que o nosso sensor está 9,5 centímetros, tá um pouco centímetros, e a gente tem o LED vermelho aceso e os motores estão como? Os motores estão desligados, tá? E quando a gente afasta essa bolinha que se representa o obstáculo, como a gente já viu na simulação anterior, a gente faz com que o LED verde, olha, ele acenda, né? E o vermelho desligue, né? E aqui também os motores estão girando, tá bom? Além disso, a gente consegue ver aqui no monitor serial, né? Todas as coisas que a gente pediu para escrever no nosso código rodando normalmente. Agora que nós já fizemos as duas simulações do primeiro exemplo, já utilizamos o while, já aprendemos a utilizar o if e o else, vamos aprender um pouquinho do for. Para o for, eu vou utilizar o segundo exemplo, né? Nesse segundo exemplo, como já foi dito anteriormente, nós usaremos o for para que o nosso robô dê 20 passos, usando o motor CC e acenda um LED vermelho, caso esteja próximo de algum obstáculo, em vez de caso esteja andando, né? Então, vamos abrir o nosso código aqui e dar uma analisada rápida. Então, como nós já vimos, o nosso código é bastante semelhante, né, aos anteriores,
Só que aqui a gente entra em algumas diferenças, né? Primeiramente, eu gostaria de dizer que a gente colocou mais uma variável auxiliar, que ela também vai ser de contágio. Por que essa variável auxiliar vai servir, né? Essa variável auxiliar, ela vai estar servindo, a gente chama ela aqui de Z, né? Declaramos ela fora, né, do nosso código. E porque se a gente tivesse declarado dentro, o loop iria rodando e caso a gente tivesse atribuído um valor, ela seria zerada a cada vez, tá? E aí, então, a gente usa essa variável de contagem para garantir que o código só vai rodar uma vez. Ou seja, a partir do momento que o robô entra dentro de um if, em que o z, né, que é a nossa variável de contagem, seja igual a 1, o código só vai rodar uma vez, tá? É uma forma, né, de você brincar um pouquinho em como a gente pode usar o if, o else e enfim. Daí, nós utilizamos essa variável de contagem, né? Iniciamos for variável de contagem igual a 1, contando vai até 19, ou seja, a gente vai aqui, iniciando a variável de contagem que a gente vai chamar de i, no caso do for, e vai dizer que esse i é igual a 0. Como a gente quer que o i seja menor ou igual a 19, ou seja, que a gente quer que o robô ande 20 passos, né? A gente vai usar o for cada vez que o for é rodado, o robô dá um passo. Aí a gente vai até 19, porque é de 0 até 19, tá? São 20 vezes. E a contagem do i vai ser i mais mais, ou seja, começa do 0 e vai somando a cada vez que o código roda para poder até chegar no 19, tá? E aqui a gente pede para imprimir a distância, só por garantia. Aí aqui a gente colocou um if, né? Porque o nosso robô, ele só vai andar caso a distância que ele está detectando do obstáculo seja maior do que 25, tá bom? Então, aqui eu criei um if para que, caso a distância seja menor ou igual a 25, a gente vai fazer aquilo que a gente fazia, né? Quando a distância era 20, no outro exemplo. A gente vai escrever vermelho aceso no monitor, motor desligado, a gente vai ligar o LED vermelho e desligar os dois motores. E além disso, eu pedi para escrever, né, no monitor serial, final, obstáculo detectado, eu andei, e aí essa é a nossa primeira parte, né? O else, né, nesse caso aqui, é para caso a distância não seja menor ou igual a 25, ou seja, a distância seja maior do que 25. Aí a gente vai ligar os motores, esperar um tempo, né, uns 3 segundos, que é esse delay aqui, e depois a gente vai desligar os motores, porque isso vai garantir, né, que o nosso passo seja realizado. E no final a gente também escreve algumas coisas no monitor, né, como vocês podem ver aí, e liga o LED verde, tá? Então é isso, essa é a primeira parte, né? A gente também vai deixar o LED verde piscando. Uma coisa importante que também aconteceu com o for, que dentro desse for aqui a gente também vai ter que pedir para o sensor calibrar a distância, calcular essa distância, né? Calcular esse tempo para calcular essa distância. Porque aí garante que o valor da distância que o for está considerando para ver se as coisas são verdadeiras ou falsas, que o if está usando para ver se as coisas são verdadeiras ou falsas, sejam sempre atualizadas, tá? Então, agora a gente vai, né, para a nossa simulação, né? A simulação também vai ser com o mesmo circuito, o mesmo componente, só que agora o robô vai fazer algumas coisinhas diferentes, né? Então, nós vamos clicar aqui em iniciar a simulação, né? Vai abrir o nosso código, a gente sabe que aqui tem alguns centímetros, aqui o Z está sendo impresso também para a gente ter uma noção, tá? Então, aí a gente consegue ver o que é que está acontecendo, né? O LED verde está aceso, e os motores estão girando, param de girar, voltam a girar, param de girar, voltam a girar, tá? Então, assim a gente vai indo. E aqui, né, no nosso sensor, caso fique menor essa distância, a gente já vai... O que é que vai acontecer? O LED vermelho vai acender, né? E os motores vão parar e a gente vai estar exprimindo na tela. Final, obstáculo detectado. Entendeu? Então, é isso. Ok, gente. Agora que a gente já aprendeu um pouquinho sobre o if, sobre o else, sobre o for, sobre o while, a gente, né, já aprendeu como é que a gente usa, a gente também já usou o código, já simulou, já vimos o código, né, já vimos funcionando, né, já vimos que funciona. Eu vou propor aqui para vocês uma atividade, né?
O que é que vocês devem fazer nessa atividade? Você deve criar um robô que faça uma curva para a direita ou para a esquerda, vocês podem escolher, caso encontre um obstáculo a 20 centímetros de distância, tá? Então, para essa atividade, ela é bastante simples, né? O processo de construção é você constrói o circuito ou constrói a primeira programação, né? Faça a programação e simule a execução do programa utilizando o Tinkercad, né? E o que é que vai acontecer nesse caso aqui? A gente vai vocês vão fazer essa atividade aqui e depois disso, vocês vão verificar o código de vocês, né? Tirar algumas dúvidas, etc. E também, gente, pensem, uma dica de ouro aqui. Quando você quer fazer um robô, o código vai ser bastante semelhante, né? O que a gente já usou. E o interessante, né, dica de ouro de agora, é que quando a gente vai fazer um robô girar ou para a direita ou para a esquerda, a gente só tem que fazer uma das rodas ficar paradas e a outra andar, tá bom? Então, com essa diquinha aí e com o nosso processo que eu já expliquei aqui, vocês constroem o circuito de vocês, tá bom? Então, gente, a aula de hoje foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Você pode tirar as dúvidas de vocês aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo, tá bom? E não se esqueçam de fazer as atividades, de usar os nossos programas, né? E de assistir as próximas aulas também, porque vão ser muito importantes e vão complementar, né, os nossos assuntos. Espero que vocês tenham gostado. E é isso.